Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. Vou ser bem breve. Nós iremos ceiar logo em seguida. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 5. Esse barulho é tão maravilhoso. Barulho de Bíblia. Lucas 17, 5 diz assim: Disseram então os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amém. Se possível, feche os seus olhinhos, por favor. Meu Rei, meu Senhor, mais uma vez, lhe peço direção e graça para pensar esses minutos sobre a Tua Palavra. Enquanto eu falar a Tua Palavra, que o Senhor nos ensine, pois sabes bem que somente o Teu Espírito pode nos ensinar a verdade dela. E estamos aqui para aprender, Senhor. E que esta noite o pouco que se falarmos possa ser muito aprendido, para que o Teu nome em nós seja glorificado dia a dia. Assim eu lhe peço, em o nome de Jesus, o Cristo. Amém. Queridos, desde alguns meses atrás, melhor dizendo, um ano atrás, a gente vem trabalhando um tema nesta igreja com bastante exaustão. E essa exaustão não significa cansaço, mas significa um intenso trabalho. E diga-se de passagem que está apenas no começo daquilo que propomos fazer, na ideia de construir uma identidade espiritual dentro de nós. Não uma identidade denominacional, pois esta nós já temos, já estamos vinculados a uma. Mas uma identidade espiritual na qual deve nos guiar em todos os segmentos dessa cidade. E estamos falando acerca do reino de Deus de uma forma bem calma, bastante didática, na perspectiva de mostrar aos irmãos o que significa reino, o que é reino, como vivê-lo. E falamos uma série intensa, tivemos o Congresso Venha Teu Reino, teremos outra edição em breve. Em outubro terá o Venha Teu Reino Kids. E uma sequência de coisas na qual o Espírito Santo tem nos guiado para entender realmente o que é reino de Deus e viver o reino com total aplicabilidade de seus princípios. E uma das coisas importantes para entender e para viver o reino é o que os discípulos perguntaram para Jesus aqui. Certa feita vos disse que o reino de Deus, ele é tão grande, tão importante como reinos humanos. Mas a sua extensão e a sua importância sobressai justamente porque ele governa sobre o que é humano. E nos reinos humanos nós temos toda uma conjuntura política, geográfica, histórica, econômica. E no reino de Deus ela tem a mesma dinâmica, porém em aspectos diferentes, em aplicações diferentes. E quando se busca conhecer o reino de Deus no que tange a economia, é inevitável perceber que também no reino de Deus, que tem uma constituição, tem um contexto de leis, tem princípios imutáveis, tem um rei, tem uma família real, tem um território real, tem também uma moeda real. E a moeda do reino não se assemelha a qualquer moeda no contexto humano. A moeda do reino é a fé. A fé é o único instrumento dado por Deus para se negociar no reino, para se conseguir coisas no reino, para se fazer coisas no reino, para se viver o reino
em sua totalidade. É por isso que a Bíblia diz, nas palavras do escritor aos Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. E uma das coisas mais gritantes de nossa geração é a destruição do elemento fé. A fé é algo que Deus colocou dentro do ser humano e não vem dele mesmo. Nenhum ser humano produz fé em si mesmo. Mas fé é um presente que Deus deu para que todos pudessem crer nele. Sem a fé é impossível crer naquilo que Deus faz. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ensina a crer. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos leva a crer no sacrifício do Cristo. Portanto, sem ele, não existe fé. Se a fé é uma moeda do reino, a gente precisa entendê-la, para aproveitá-la, para extrair dela a força para sermos cidadãos do reino, e sermos justos em todos os caminhos do reino. Logo, o que acontece nesse texto é que os discípulos chegaram em Jesus depois de uma explicação bastante apertada dele. Ele estava falando sobre perdoar pecados, perdoar dívidas, perdoar ofensas, perdoar o que as pessoas nos fazem. E os versículos 2 ao 4, por exemplo, ele ensina os discípulos a prática do perdão. Eles perguntam: Senhor, quantas vezes temos que perdoar? E Jesus diz: olha, tem que perdoar não uma só vez, mas pelo menos 70 vezes 7. Na verdade, o que Jesus está dizendo é: quantas forem as vezes que teu irmão pecar contra ti, tem que estar disposto a perdoar. E uma vez que Jesus estava ministrando sobre isso, os discípulos logo pensam: como isso é possível? Como eu vou conseguir perdoar tantas vezes assim? Se na primeira vez a gente até perdoa, na segunda vez a gente perdoa, mas diz: não faça de novo. Na terceira vez, antes de perdoar, a gente dá um sermão. Na quarta vez a gente diz: me cansei. Na quinta vez a gente diz: vai procurar a tua turma. E assim por diante. Mas na verdade o que Jesus estava dizendo é que se você tiver um irmão bem xaropão do teu lado e que fazer você pecar, se enraivecer, te magoar, te entristecer, durante todo o dia, 490 vezes, você deve perdoar as 490 vezes. Então dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e diga: não precisa fé para isso? Eu acho que precisa fé para perdoar 3 vezes. Agora imagina perdoar 490 vezes. É por isso que os discípulos dizem: Senhor, aumenta a nossa fé, porque não vai ser fácil fazer isso. A pergunta, ou melhor, o pedido dos discípulos é em relação ao perdão, a prática de cidadania de reino. Embora seja relativo a isso, Jesus dá a eles uma resposta que talvez não era aquilo que eles esperavam. Ele não deu um manual dizendo: vou lhes ensinar a aumentar a fé. Mas ele propõe um desafio, um confronto. Enquanto que os discípulos estão olhando que é impossível perdoar tantas vezes assim, e eles querem fé para isso, Jesus lhes coloca uma proposta nada agradável. Os desafia, pois diz: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda. Então logo eles imaginam o tamaninho de um grão de mostarda e pensam: a minha fé é bem menor do que um grão de mostarda. Pois ele diz: se vocês tivessem a fé desse tamanho, de um grão de mostarda, vocês olhariam para aquele monte e diriam: sai daqui e entra-te no mar. E o monte se levantaria e se precipitaria no mar. Então, se isso é tão grandioso aos nossos olhos,
Dá para imaginar que tamanho, pois, seria a fé dos discípulos? Se esta fé que Jesus propõe, que se eles tivessem, fazia tudo isso, significa, portanto, que perdoar era a menor de todas as atitudes. Uma fé que é capaz de mover uma montanha, seria capaz de perdoar 4.900 vezes. Mas o desafio é que Jesus faz eles perceberem que tamanho é a real fé que eles têm. Por quê? Jesus poderia ter dito: vou lhes ensinar a aumentar a fé, vou lhes mostrar como aumentar a fé. Mas ele não o fez. Mas ao contrário, ele fez ver o tamanho que a fé eles possuíam. Até porque o único meio de você gerar fé é sabendo a quantidade de fé que você tem. Você nunca vai conseguir viver uma vida pela fé se não tiver dimensão da fé que você possui. Entende? Quando ele diz: se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ele está dizendo: olha primeiro para o tamanho da fé que vocês têm, porque é absolutamente imutável e absolutamente pessoal essa resposta. Ninguém pode avaliar o tamanho da minha ou da sua fé. Nem Jesus quis fazê-lo. Ele incumbiu cada um disso. Mas ele nos dá um leque acerca dessas coisas. Ele nos faz pensar o que é a fé e como a fé funciona. Como podemos fazer para liberar essa fé. O que podemos fazer para essa fé funcionar. Perceba que há algumas coisas que eu preciso lhe mostrar acerca da fé. O primeiro é um versículo extremamente conhecido de todos, que está no livro aos Hebreus, no capítulo 11. Venha comigo, por favor, e veja como esse versículo se desdobra. O verso 1 de Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nessa versão, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então há uma grandeza de detalhes nesse texto. Perceba que o verso 6 do mesmo capítulo diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então há duas verdades que eu quero te mostrar acerca da fé. A primeira verdade, repita comigo por favor: a fé não trabalha no passado, nem no futuro. A fé só trabalha no presente. A verdadeira fé que Jesus desafia os discípulos, que já estava dentro deles, mas eles não conseguiam usá-la, é justamente porque a gente tem a tentativa de usar a fé em perspectiva de futuro, quando não de passado. Mas a fé não é artifício usável para futuro, é artifício usado no presente. Como é isso? Como a fé funciona? Ela funciona a partir de um entendimento do que significa a fé. Ela funciona a partir de uma ideia clara, absolutamente simples, totalmente praticável, mas que é preciso ter atitudes para fazê-la. Olhe para quem está pertinho de você e diga: através da fé, eu e você podemos alcançar muitas coisas, e em Deus, pela fé, nós podemos alcançar até mesmo o impossível. Veja
o que a Bíblia ensina acerca da fé. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, verso 31. Você precisa saber dessa verdade. Eu vou só começar a te ensinar hoje e vou terminar outros dias. Ele diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, estabelecemos a lei. Antes, confirmamos a lei. O que Paulo quer dizer é que para você viver sob a lei ou pela lei, você precisa primeiro acionar a fé. Significa, portanto, que a fé é um instrumento dado por Deus antes da lei. E foi dada por Deus a todo ser humano. E colocado dentro de todos nós como instrumento alcançável para ter acesso a tudo aquilo que Deus fez e criou. Senão, veja o que Judas escreve. Vem comigo, por favor. Judas, ele tem apenas um capítulo. Judas nos ensina de forma tão poderosa que você precisa entender o que o Senhor quer fazer. Olha bem, a partir do verso 11, entra comigo. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, levados pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desprovidas e desarraigadas, duplamente mortas. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a estes, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão: vede, o Senhor vem com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, e de todas as duras palavras que os ímpios pecadores contra eles proferiram. Esses são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. O que Judas começa a dizer a nós é que existe um tempo onde pessoas convivem conosco, que manipulam instrumentos de fé ao seu próprio benefício. Essa fé manipulável é diferente da fé alcançável que Jesus nos coloca. É diferente no sentido de edificação, mas a sua origem é a mesma. Significa, portanto, que Deus colocou uma fé dentro de cada um de nós, mas palavras externas, como por exemplo, eu poderia usar de má fé, da instrumentalidade da palavra, e manipular a tua fé ao meu próprio benefício. Você entende? Eu poderia usar a fé de qualquer ser humano para enriquecer-me ou produzir coisas que quero ao meu bel prazer. É por isso que a religião é um instrumento mais maligno de todos os tempos, porque ela usa aquilo que é mais sagrado. Ela se instrumentaliza daquilo que Deus colocou para te dar condições de vitória e relacionamento com Ele. A religião te aprisiona e arranca de ti aquilo que você não precisava dar, e o faz como que pela fé. E ele continua e veja o que diz: mas vós, amados,
Lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. São estes que causam divisões, são sensuais e não têm o espírito. Meu Deus. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Mas apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvando-os e arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa que eles usam. Meu Jesus. Por que ele fala isso tudo? Porque no início de sua carta, ele explica que Deus deu um presente ao ser humano, mas o homem o manipula. O homem faz mau uso dele a benefício de si mesmo. Então coloque a mãozinha sobre o ombro de quem está ao seu lado e diga: é por isso que é necessário aprender a palavra de Deus, que é o único antídoto contra manipulação humana. Eu me sinto triste porque a igreja nesse tempo despreza as escolas dominicais. A nossa nem funciona, para você ter uma ideia. É por isso que nos tornamos rasos na palavra. É por isso que as pessoas manipulam a fé dos cristãos e tiram deles até sua alma. Judas diz no verso 3, veja, ele fala tudo isso em função desse versículo. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele está dizendo: o Pai colocou algo dentro de você, mas tem um monte de urubu, de gavião tentando arrancar. E quando não arrancam, manipulam. É por isso que a gente não sabe viver de fé em fé. Se não perceba, olha o que Paulo escreve. Volta comigo aos Romanos, por favor. Aos Romanos, capítulo 1, verso 17. Aleluia. Porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Por que a fé é tão importante? E por que Judas achou interessante que a gente tinha que batalhar por ela? De fato, porque é algo extremamente importante, palpável, necessário, e que é manipulável, mas que as pessoas não atentam para esse privilégio, por isso não usufruem. Pergunte para essa pessoa, interage com ela e diga para ela assim: tudo que você pede a Deus, você tem recebido? Fala a verdade para mim. Você pede tanta coisa a Deus, Ele te dá de imediato? Não te dá de imediato. A maioria das coisas que a gente pede, a gente não recebe. É ou não é verdade? Por que não recebe? Porque não vivemos da fé. Não pedimos pela fé, pedimos pela necessidade. Olha o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 14, vai lá, verso 23.
Se não for pela palavra, você nunca será edificado. Ele diz: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé, tudo que você fizer que não for pela fé, repita comigo: tudo que eu for fazer, se não for pela fé, Então murmura pela fé? Não. Cobiça pela fé? Fala mal dos outros pela fé? Não. Guarda segredos do celular pela fé? Não. Faz negócios estranhos pela fé? Não. Tem relação sexual ilícita pela fé? Não. Então é pecado. Tudo que não for da fé é pecado. Certa feita, os jovens já me perguntaram aqui: posso fazer tatuagem? Se não for pela fé, pecado. Posso colocar um piercing na goela? Se não for pela fé, pecado. Pecado. Tudo aquilo que não glorifica a Deus é pecado. Porque tudo que não glorifica não provém da fé. É por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios 10:31 dizendo: quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, qualquer outra coisa, o façais para a glória de Deus. Mas se não for para a glória de Deus, então, pecado. Difícil, não é? É difícil porque não conseguimos viver pela fé. Pois a Bíblia diz: o justo viverá. O justo. Então você precisa entender o que é a fé. Paulo escreve aos Romanos. Só vou te dar essa. As crianças podem subir. Aos Romanos capítulo 3. Verso 27. Vamos entender o que é a fé. Paulo diz: onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não. Mas pela lei da fé. Ali substitui princípio por lei. Mas está errado. A palavra hebraica é lei da fé. O que Paulo está dizendo é que a fé não é um sentimento. Diga para quem está ao seu lado: a fé não é um sentimento. A fé é uma lei. Você precisa entender isso. Perceba, nós vivemos debaixo de leis, concorda? Nós estamos subjugados por leis. Se não, percebam, nós temos a lei da gravidade. Por causa da lei da gravidade, nós conseguimos nos movimentar. Você já viu como um astronauta se movimenta? Não é assim? Sem gravidade, se movimenta bem devagar, leve como uma pluma. Ele quer ficar no chão, mas não tem jeito. Leve. Mas a gravidade nos faz estar no chão. A lei da gravidade faz com que tudo que sobe, desce. É gravidade. Então diga para quem está ao seu lado: você está sujeito à lei da gravidade. Vivemos debaixo de leis. Lei da inércia, lei da física. Tudo isso nos faz e nos dá condições de viver nesse mundo físico. Agora, permita
fazer você entender melhor isso. É possível viver sem essas leis? Por favor. É possível viver sem essas leis da física, da gravidade? Aí em cima, é possível viver? Ed William. Jovens estudiosos que estudam a lei, a física, a química, é possível viver sem essas leis? Vocês conseguem trabalhar sem essas leis? Então você depende delas para viver, concorda? O que Paulo diz é que tal qual a lei da gravidade, a fé é uma lei. Então você tem que entender que sem fé não dá para viver. Entende? Ela é uma lei, porque aquele que não crê em Deus, crê numa madeira. Aquele que não crê no Cristo, ele crê em Tupã. Ele não crê no Espírito Santo, mas ele crê em Krishna. É uma lei. Estão sujeitos a essa lei. E como essa lei funciona? Se ela é uma lei, ela nos obriga a viver e funcionar por ela. Então ela tem requisitos para que funcionemos. Eu queria que você colocasse a mãozinha sobre o ombro de quem está ao seu lado. E diga baixinho para essa pessoa: a fé é uma lei. E através dessa lei, você pode viver e obter as coisas que você considera impossível, que todos consideram impossível, mas através dessa lei, você pode obter, você pode viver. Mas antes, é preciso saber como essa lei opera. E eu quero te mostrar. Mas para isso, vou te convidar para estar aqui quarta-feira, para você viver essa lei. Diga para quem está perto de você, se você quer saber como. Não, vocês estão devagar demais. O sangue de Jesus tem poder. As crianças estão vindo aí, então diga em alto e bom som. Diga, se você quiser saber como essa lei pode abençoar você, você tem que vir quarta-feira. Depois que você descobrir isso aqui, meu irmão, depois que você descobrir isso aqui, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, segredo, tá bom? Não espalhem, por favor. Eu e minha família, nós temos testemunho para te contar toda semana. Toda semana. Não entra uma semana que não vem algo extraordinário por meio da fé. Não tem uma semana. Nós temos todas as semanas coisas incríveis para te contar. Mas por que eu não conto? Porque algumas pessoas vão dizer: esse pastor é muito exibido. Eu já escutei isso, por isso eu nem te conto. Mas eu quero te dizer uma coisa, desafiar você nisso. Se você descobrir essa lei, como ela se aplica, você nunca mais vai ter dúvidas quanto ao que Deus pode e quer dar a você. Nunca mais. Você precisa descobrir essa lei. Eu só deixo um segredo para você. Para quarta-feira nós desatarmos esse nó. A fé não funciona no futuro. A fé só funciona no presente. Tá bem? Ela só vai ser ativa na sua vida hoje. Não pense que a fé vai ser ativa amanhã. Ela é um produto para hoje. O poder da fé é operacional hoje. Deus a fez para funcionar hoje. Quando você olha e diz: oh, eu creio que amanhã eu vou ser abençoado, isso não é fé. Isso não é fé. Mas quando você diz: oh, eu creio que eu estou abençoado, isso é fé.
É o que o escritor dos Hebreus diz: a fé é a certeza das coisas que você ainda não tem. Todo mundo diz, você não tem, você diz, eu tenho. Eu tenho, mas eu não estou vendo, mas eu tenho. Isso é fé. Então você que não casou ainda, diga, eu já estou casado. Pela fé. Você que está desempregado, saia daqui dizendo, eu estou empregado. Pela fé. Você nunca mais vai dizer, eu estou endividado. Você vai dizer, eu estou com a minha conta paga. Pela fé. A fé não funciona no passado, nem funciona no futuro. Ela funciona hoje. É agora. A fé é agora. É uma lei. Se submeta a essa lei agora. Isso é poderoso. Fique em pé, por favor.